what's up? Here is teacher Cláudia Borges. Vamos iniciar mais uma English Class, mais uma aula de inglês e vamos conferir o assunto de hoje. E olha só, hoje é a nossa aula 9 com a nossa revisão e em seguida a avaliação. Então peço que vocês fiquem bastante atentos. Peguem seu caderno aí com as anotações, vão conferindo se está tudo ok. Que passou batido, fiquem atentos, right? E vamos ter uma boa aula de revisão a partir de agora. Let's go! Vamos relembrar um pouquinho dos greetings? Então, olha só, a gente viu um pouquinho da parte dos greetings, que são saudações. Aqui ao fundo, vocês podem observar toda essa paisagem, o sol aqui atrás se movimentando, certo? E está indicando dois greetings que a gente faz, que a gente fala durante as partes do dia. O primeiro é esse aqui, quando está amanhecendo, é o good morning. Good morning, bom dia! E aí o sol vai passando, quando chega meio-dia, a partir do meio-dia você já pode falar o quê? Good afternoon, good afternoon, boa tarde. Então, essas são saudações que a gente pratica, não é? No nosso dia a dia, pelas partes do dia. Então, good morning, né? Durante a parte do dia, né? Das 8 até o meio-dia. E a partir do meio-dia até o comecinho da noite, você vai falar o quê? Você vai falar good afternoon, boa tarde, ok? Agora eu quero que vocês acompanhem a outra parte do dia com as nossas personagens. Vamos dar uma conferida aqui junto comigo em um diálogo entre as nossas personagens, a Potira e a Victoria. Então, aqui nós temos as nossas duas personagens, a Potira, e ela chega junto com a Victoria e diz o seguinte, good evening, Victoria. E a Victoria responde, good evening, Potira. Eu quero que vocês observem lá aquele reloginho lá em cima, ó. Tá ali indicando que é a noite, né, o comecinho da noite, 7 horas da noite. Então, elas estão acabando de se encontrar, chegaram lá na sala de aula e se encontraram. Então, elas falaram uma para a outra, good evening, good evening, good evening, boa noite. Agora, observe a segunda parte do diálogo, vamos ver. Agora, na saída, a Potira diz o seguinte para a Victoria, good night, Victoria. E a Victoria responde, né? Good night, Potira. Observe que o relógio está marcando 10 horas, ou seja, elas estão se despedindo. Então, para a parte da noite, vocês têm duas partes que você pode usar em inglês. Good evening, quando você chega, ao chegar a alguns locais, não é? No começo da noite, 6 horas, 7 horas. Ou também agora, na hora da saída, você também pode utilizar o good night, ok? Quando você está se despedindo das pessoas. Então, significa a mesma coisa, good night, boa noite, mas quando você está se despedindo, tá? Saindo de um local, ok? E é a noite, right? Vamos ver mais um pouquinho nos greetings. Olha aí, gente, questions. Vamos ver algumas que a gente viu durante a nossa aula, não é? How have you been? How have you been? Como você está? Como estão indo as coisas ultimamente? How is everything? How is everything? Como está tudo? Como está no geral? Ok? O que mais? Outras perguntas que dão a mesma ideia, né? Como você está? Próxima vez diz assim, how are you doing? How are you doing? Como vai? Como são as coisas? How are ya? Isso aqui é um pouquinho mais informal, tá? How are ya? Como vai? Como você está? Esse a como se fosse o you, ok? Mas é informal, né? Então a pessoa fala bem rápido. How are ya? Continuando. How is it going? How's it going? Como tá indo? Como são as coisas? How are things? How are things? Como estão as coisas? Como tá indo? Continuando. Ainda informal. Próxima pergunta também ainda é informal. How are you guys? Como tá indo aí, pessoal? Oi, como vocês estão? Né? Como você chega numa turma grande, não é? As respostas, algumas possibilidades delas, não é? Mais informais são I'm doing great. Eu estou muito bem, estou ótimo. Same old. Esse daqui é engraçado, ok? Significa o de sempre, né? Tô na mesma, o de sempre. E mais uma, para responder também, mais informal, I'm getting by. I'm getting by. Tô me virando. Tô dando meu jeito, ok? Também mais uma informal, right? Agora acompanhem mais um vídeo com os nossos personagens, só que agora eles estão se apresentando um para o outro, certo? Então, estão se conhecendo agora, vão usar expressões, não é? Para se cumprimentar e também para se apresentar. Observe.
Hello, my name's Petita. Hi, I'm Nick. Nice to meet you. Pleased to meet you too. Hello, my name's Petita. Hi, I'm Nick. Nice to meet you. Pleased to meet you too. Então, vocês podem observar aqui junto comigo, né, o diálogo dos personagens, certo? Então, aqui eu tenho novamente a Potira, ok? Tenho a Potira aqui junto comigo. E ela diz o seguinte: Hello, my name is Potira. Hello, my name is Potira. Olá, meu nome é Potira. E aí o Nick se apresenta, ó. Hi, I'm Nick. Oi, eu sou o Nick. Então, usaram as expressões hello ou hi, certo? Agora, para se apresentar, né, dizer muito prazer em conhecer você, a Potira falou, nice to meet you, prazer em conhecer você. Nice to meet you. Nice to meet you, prazer em conhecer você. Agora, o Nick respondeu o seguinte, ó, pleased to meet you too. A mesma ideia, tá? Só que a palavra mudou, tá? Mas a ideia é a mesma. Pleased to meet you too. A palavra to significa também. Então, se você quiser usar tanto nice to meet you ou pleased, é a mesma ideia. Tranquilamente pode usá-los. Continuando, então, um pouquinho mais dos nossos assuntos de revisão, nós vamos relembrar um pouco agora dos ordinal numbers. Então, nós vimos os números ordinais do número 1 até o 90. Vamos relembrar-os aqui do 1 até o 10, né? Do primeiro ao 10º. Então, ali você tem a forma abreviada dele, né? 1, ST, que é a palavra first. Em seguida, second, third e fourth. Então, first, primeiro, second, segundo, third, terceiro e fourth, quarto. Observe que está em destaque lá no final da palavra as duas últimas letras, que são essas que você utiliza para colocar junto lá daquele número abreviado. Um ST, de onde é esse ST? Da palavra first, ok? Continuando a nossa sequência aqui. Então, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Então, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º. Agora eu quero que acompanhe novamente o vídeo que apresenta essa sequência, não é? Do 11º até o 19º. Vamos conferir. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th. Então, vocês puderam acompanhar lá, revisar um pouquinho do primeiro, né, até o 10º, e continuou do 11º até o 19º. Então, agora nós vamos relembrar os números, né, das dezenas, ok? Então, olha aqui, ó. Todas elas na forma abreviada terminam com TH. De onde é esse TH? Lá da palavra, tá? Que está destacada. E o final aqui, olha, observação para vocês. A terminação, o sufixo teeth, acompanha as dezenas. Pode observar aqui, ó, do 20º até o 90º, são todas com esse teeth no final. Então, você tem 20th, 30th, 40th, 50th, 60th, 7th, 80th, 90th, ok? Então, essas são as dezenas em forma de números ordinais em inglês, ok? E mais um pouquinho da informação sobre os números ordinais, acompanhe comigo aqui. Então, números compostos, como é que eu posso organizá-los, não é? Então, somente o último número é escrito na forma ordinal. Olha só, atenção, ó. Então, o primeiro número do número composto é sempre o número cardinal. 1, 2, 3, 4, 5. Só o segundo número que vai ser ordinal em inglês, tá? Olha só, por exemplo, 21º. Olha como escreve lá, 21st, 21st, ok? 22º, 22nd. 43º, 43rd. E aqui, 104º. Então, 100, né, que é 100,
and fourth, ok? Da palavra quarto, right? Então, lembre-se desse detalhe. E agora, continuando a nossa revisão do assunto de hoje, vamos relembrar a forma negativa. Acompanhe comigo. Forma negativa, vamos relembrar a forma do singular? Os pronomes do singular quais são? Começando aqui com I, né? I am. O que mais nós temos? You are. Em seguida, vocês têm a terceira pessoa. He, she, it, is. Ok? Para fazer a forma negativa, o que eu preciso acrescentar logo depois do verbo? Olha lá. Isso, a palavra not. Bem simples, não é? Agora a gente vai continuar vendo um pouquinho mais sobre a forma negativa do singular, só que algumas na forma contraída. Acompanhe. Então, olha só, forma contraída, observe aqui comigo. Então, eu posso fazer desse jeitinho aqui, ó. Eu posso contrair o verbo to be, né, com o sujeito. Tiro lá a primeira letra do verbo to be e aí no lugar dele eu coloco um apóstrofo. E aí eu acompanho nots, tudo bem? A mesma ideia nos próximos aqui, acompanhe comigo. You are not, fica you're not. Depois, he is not, he's not. She is not, fica she's not. E it is not, fica it's not. É uma possibilidade de fazer a forma contraída. E agora eu quero que vocês acompanhem, né, as possibilidades também da forma contraída aqui, ainda no singular. Acompanhem. Então, vocês puderam acompanhar aí essa forma contraída que você pode usar também na forma negativa, né? Vamos ver um pouquinho mais, agora com exemplos na forma negativa. Vamos ver aqui as frases. Então, como nós estamos falando sobre trabalho, não é? Nosso tema aqui da nossa unidade. Aí você tem a frase que diz o seguinte: Animal caretaker, que é um tipo de trabalho, né? Que são cuidadores de animais. Então, o que eles fazem? Animal caretakers care for the health, né? Eles cuidam da saúde, the wellness, o bem-estar dos animals. Olha aí, palavra cognata, hein? Bem parecida, né? Providing feed and water regularly. Então, eles providenciam o quê? Água e comida para eles regularmente, não é? Agora vamos ver uma frase na forma negativa aqui junto comigo. Olha só a imagem. Então, a imagem vocês têm aqui, né? Duas pessoas aqui, tem uma que está cuidando deste dog, e a frase diz o seguinte, ó, Rachel, essa garota aqui, is not, olha aí, tá na forma negativa, né? Só fiz colocar o not logo depois do verbo to be. Is not an animal caretaker. Ela não é uma cuidadora de animais. She's a vet. Ela é uma veterinária. Então, é um exemplo aí da forma negativa. Sem contrações. Eu só fiz colocar o not logo após o verbo to be. Right? Continuando agora, nós vamos para a forma do plural, que é muito simples também, não tem mistério. Acompanhe aqui comigo, então. Então, a forma do plural, olha só, nós vamos seguir os pronomes do plural. Quais são? São só três. We, que é we are, não é? Em seguida, que é you are. E finalizando, they, que é they are, certo? A forma normal é só você colocar o not logo depois do verbo to be, certo? A forma contraída você está vendo ali na frente, ó. We're not, you're not, they're not. Tranquilamente você pode utilizar. E agora a gente vai ver uma outra forma que eu posso utilizar também, a forma contraída com o verbo to be, né? Vamos dar uma olhada aqui junto comigo. A forma contraída eu vou apresentar tanto no singular quanto no plural. Ela é muito simples. São essas duas formas aqui no geral, tá? Que é o isn't e o aren't. Vamos ver a forma do singular. Vamos lá. A forma do singular, olha, aqui está a forma completa. You are not, he is not, she is not, it is not. Certo? Para fazer a forma contraída,
eu fiz desse jeitinho aqui, ó. You aren't, he isn't, she isn't, it isn't. Vamos ver de onde apareceu esse aren't. O aren't, gente, a forma contraída dele é a seguinte, ó. Eu juntei o are com a palavra not, né? A gente não precisa usar o not para ficar na negativa. Então, eu juntei eles dois, certo? Mas aqui eu vou eliminar o O do not e no lugar dele eu vou colocar um sinalzinho chamado apóstrofo. Parece uma vírgula, ele fica lá em cima. A mesma ideia aqui, ó. No he, she, it, isn't. Eu vou juntar o is com o not, tiro daqui o O e no lugar dele também eu coloco esse sinalzinho aí, ó, chamado apóstrofo e eu repito a letra T lá no final. Isn't. Right? Esse daí é o singular. Lembrando que eu coloquei o you aqui porque o you, ele é tanto singular quanto plural, tá? Então vai depender do seu contexto da sua frase. Vamos continuar então agora no plural. Let's see. Olha só, aqui no plural, você tem aqui o sujeito we, nós, you, vocês, e they, eles ou elas. Aqui tá na forma normal, né? We are not, you are not, they are not. Tranquilo, não é? E aqui a forma contraída ficou assim, ó. We aren't, you aren't, they aren't. A mesma ideia que a gente viu aqui anteriormente, que eu mostrei para vocês. Vamos relembrar? Então, o que eu fiz aqui? Eu juntei o are juntinho aqui com o not, tirei o O do not. No lugar do O, eu coloquei um sinalzinho chamado apóstrofo. Lá em cima, eu repeti o T lá do final. Então, fica we aren't, you aren't e they aren't. Certo? Lembrando que o verbo to be ele tem dois significados, né? Ser ou estar. Agora, vamos relembrar aqui um exemplo para a gente fazer a frase na forma negativa. Acompanhe aqui comigo. Então, aqui, essa frase está se referindo a essa moça, né? Que a profissão dela é a seguinte, ó. Clothing saleswoman. É uma vendedora de roupas, né? Uma vendedora, right? Aqui eu estou afirmando, ó. She, que é ela. O is, que é o verbo to be, ela é uma clothing saleswoman. Vamos ver na forma negativa como eu posso fazer? Então, primeiramente, a forma completa, né? Forma normal. She is not a clothing, nananã. Ok? Posso fazer uma forma contraída? Posso, tenho as possibilidades, né? Posso fazer aqui essa contração do sujeito com o verbo to be. Então, she is not a clothing saleswoman. Posso fazer outra forma contraída? Posso também. O is com not. Ó, is, tirei o O do not. She isn't a... Tranquilo, né? Agora, a gente vai relembrar a forma do plural. Vamos dar uma olhada. They are longshoremen, né? Eles são estivadores. Aqui eu estou afirmando, ó. They, eles ou elas. O verbo to be combinando com eles ou elas, que é are. E aqui está dizendo a profissão deles, não é? Longshoremen, estivadores. Vamos fazer a forma negativa comigo? Então, forma negativa normal, não é? A mais simples é só acrescentar o not logo após o verbo to be. They are not longshoremen. Vamos fazer as formas contraídas também agora? Possibilidade número 1. They're not. Ok? They're not longshoremen. Outra forma contraída que eu posso fazer agora é do verbo to be com not. They aren't. They aren't longshoremen. They aren't. Right? Então, vocês puderam perceber que é bem simples a forma negativa. Não tem muito mistério. Quero fazer só a forma simples, teacher. Tranquilamente. Essas são possibilidades para você poder fazer a forma negativa, sem problema nenhum. Tudo bem? E essa foi a nossa revisão.